A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Esse vídeo será um dos mais sinceros e impactantes que você já assistiu de todos os vídeos aqui deste canal. Após eu assistir o vídeo que o irmão Ricardo Adam, eu chamo de irmão, porque ele me cobrou eu chamá-lo de irmão. Ele se dirige a mim como irmão, de uma forma respeitosa e considerável. Não tem por que também eu ter essa consideração recíproca a ele também. Eu assistindo ao vídeo do irmão Ricardo Adam, eu li os comentários do vídeo que ele fez para mim, e lendo os comentários dos inscritos dele, eu senti um ar de vitória, né? Eles fazendo uma imagem de mim como um derrotado, mediante tudo aquilo que o irmão Ricardo Adam falou no vídeo, dirigido a mim, com respeito, né? Ele é muito respeitoso com a minha pessoa. E eu orei a Deus e pedi para o Senhor me dar um caminho, uma luz para mim poder gravar um vídeo. E orei muito ao Senhor nosso Deus, e Ele me deu uma guia para que eu viesse a fazer esse vídeo. Nesse vídeo hoje, eu respondo ao vídeo do irmão Ricardo Adam e me pronuncio a todos vocês, os quase 100 mil inscritos que compõem este canal. Que mais de 70% dos inscritos aqui são membros, fazem parte da congregação cristã no Brasil. Eu chamo a sua atenção hoje, irmão e irmã que me assiste aqui neste canal. Convido a você para enxergar as coisas de uma forma que você jamais enxergou, e se enxergou, se fez de cego. Na internet, mais intensificadamente aqui no YouTube, tem se criado uma resistência contra a congregação cristã no Brasil. Mais precisamente contra os anciães da congregação cristã no Brasil, principalmente no Brás, a nossa sede administrativa. Existem muitos vídeos feitos aqui com acusações contra a congregação, umas vagas e sem provas, e outras já com provas cabais. Acusações com fontes e com provas. Acusações de maus procedimentos de homens que foram colocados como pastores, como apacentadores das ovelhas, que é isso que os anciães são. Foram colocados com o dom de pastor, porque pastor soberano, supremo, o sumo pastor é o Senhor Jesus. O título, a honra é de Jesus Cristo. Mas o dom de pastor foi derramado, conforme nós lemos, e eu já citei várias vezes aqui no canal, aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Infelizmente, muitos desses anciães que foram colocados para pastorear não têm agido de uma forma cristã com as ovelhas. Há anos se criou o Ministério da Reforma, CCB, originada pelo irmão Ricardo Adam, que tem jogado no telhado podres e coisas dos bastidores no meio dos anciães que nós nunca imaginávamos que existia. Mas sobre a reforma apregoada e defendida pelo irmão Ricardo Adam, eu tenho 3 análises respeitosas a fazer em relação à reforma. O que é a reforma? Qual o objetivo da reforma? E qual a solução que ela dá mediante a insatisfação da Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, que procura a pessoa do irmão Ricardo Adam? Tudo que eu vou falar aqui é no campo das ideias e não é nada pessoal. O irmão Ricardo Adam, na entrevista que ele me concedeu aqui no começo do meu canal, que a entrevista continua no ar, eu não retirei a entrevista. Para quem quiser assistir, está aqui no meu canal, é só procurar a entrevista do Dr. Ricardo Adam, que vocês vão encontrar. Eu perguntei a ele o que o levou, o que o motivou a se levantar contra o ministério da congregação cristã no Brasil. Ele falou na entrevista que ele tinha grande desejo de ser ancião e que ele andava junto com um dos anciães mais antigos de Santo André, o saudoso irmão Pedro Clementino, que era o tutor dele, que o carregava no colo, que era como um pai para ele. Esse ancião acabou dormindo no Senhor, e o ancião que tomou a frente disse ao irmão Ricardo Adam que tudo que ele tinha feito junto com o irmão Pedro tinha ficado para trás e que ele esquecesse esse ministério. E ele havia orado
dos 14 anos aos 30 anos para ser ancião. E mediante tudo isso, esse desprezo todo, ele passou a se revoltar, já tinha visto algumas coisas e criou essa revolta nele, né? Tudo começou por causa disso que eu estou falando agora, desejo dele. Né? E não era um desejo mau. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu não recrimino de ter almejado o ministério. Isso não é um pecado. Mas a minha pergunta é, você, irmão Ricardo Adão, se tivesse sido levantado como ancião, você iniciaria esse movimento de reforma dentro da CCB? Será que todos os que hoje compõem o movimento da reforma e seguem o irmão Ricardo Adão, será que se eles estivessem às mil maravilhas, estivessem tudo bonito, tudo 100% dentro da congregação cristã no Brasil, será que eles lutariam pela tal reforma? Por exemplo, a pessoa passa a vida inteira dentro da congregação cristã no Brasil, cria os filhos, e quando o filho do outro irmão, do irmão da mesma comum, cai no pecado, enquanto os filhos estiverem em casa tudo bem, o filho do outro é pecador de morte, e os de dentro de casa não. Mas quando os de dentro de casa caem em pecado, aquele que julgava o outro de pecador de morte, acaba vendo os familiares, os filhos, seja quem for, com um olhar de misericórdia. Ele só passa a lutar por uma causa depois que ele é afligido por algo. Então a reforma apregoada pelos reformistas, para mim, é uma revolta. Nada mais é do que revolta. Eu também fui massacrado por um ancião. Eu também fui cortado, fui humilhado, massacrado. Mas Deus me levantou. E nem por isso eu desenvolvi essa revolta contra a instituição Congregação Cristã no Brasil. E por isso que eu estou nela. Fiquei 1 ano sem poder congregar na Congregação Cristã no Brasil. E isso está aqui nos vídeos aqui do canal, eu explicando o porquê. Até então que muitos me acusam de desviado, outros de ex-desviado. Mas voltei para a Congregação Cristã no Brasil. E mais à frente desse vídeo eu vou falar por quê. Por que eu estou na Congregação Cristã no Brasil e por que eu defendo a Congregação Cristã no Brasil. O objetivo da reforma do irmão Ricardo Adão seria mais eficiente, teria mais eficácia se entrassem com um diálogo respeitoso, se dirigissem com mais respeito, tanto os anciães com os membros ou com os reformistas, e tanto os reformistas com os anciães. Porque chamar os anciães de assassinos de almas, de matadores de almas, de carniceiros, de ladrões de coleta, chamar a Congregação Cristã no Brasil de seita, dizer que nós, membros, adoramos, servimos ao Deus do Brás, isso é ruim e desrespeitoso tanto quanto alguém ir nos comentários dos vídeos do irmão Ricardo Adão e chamá-lo de filho do diabo, de anticristo. Eu acredito que adjetivos pejorativos proferidos contra os anciães ou contra os reformadores não deveriam ser proferidos. Eu vou ler para vocês Sofonias 3, versículo 9. Porque então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito. Então, se os reformistas são cristãos e nós, da Congregação Cristã no Brasil, também somos, deve haver um respeito ambos os lados. Eu entendo o objetivo inicial da reforma pregada pelo irmão Ricardo Adão, mas o foco se perdeu ao longo do tempo. Houve um desgaste ao longo dos anos e eu vou falar por quê. Quando o irmão Ricardo Adão começou o site da reforma em 2001, eu sou um que odiava, que eu queria ver a morte desse homem. Isso eu já falei na cara dele. Mas nessa época ele ainda congregava na Congregação Cristã no Brasil e fazia comum no Jardim Paulista em São Paulo, capital. Ele denunciava e colocava exposto coisas erradíssimas, coisas horríveis dentro da Congregação Cristã no Brasil. E no entanto, o Brás nunca moveu uma ação judicial criminal contra ele. Ele também nunca arrancou a liberdade dele. Mas com o passar do tempo, o irmão Ricardo Adão parou de frequentar a Congregação Cristã no Brasil
e não frequenta mais os templos da congregação. A minha pergunta é, se o irmão Ricardo Adam não frequenta mais a congregação cristã no Brasil, qual que é o objetivo então dessa reforma? Qual o objetivo de jogar tanta coisa no ventilador? Qual o objetivo de jogar todos os podres que há em nosso meio no telhado? Escandalizar os pequenos? Os novos de caminho? Que ainda não têm estrutura espiritual para assistir os vídeos que são publicados pelos da reforma, principalmente os vídeos do irmão Ricardo Adam, os vídeos do irmão André? Fazer com que esses pequenos, as pessoas sem estrutura, assistam aos vídeos e parem de congregar, parem de ir à igreja, parem de frequentar a congregação cristã no Brasil? Colocar a fé da irmandade em crise de consciência? Fabricar pessoas paradas na fé, desigrejados, pessoas paralíticos na beira do caminho? Eu recebi informações de pessoas que compõem no WhatsApp o grupo dos simpatizantes da reforma, o grupo dos reformadores. Ali tem várias pessoas que já perderam a fé em Deus e outros que não creem na divindade de Jesus, como o próprio irmão Ricardo Adam, que não crê no Deus do Antigo Testamento. Se a pessoa não crê no Deus do Antigo Testamento, então toda a nossa origem veio do nada. Pessoas que não creem em Deus, que não creem na divindade de Jesus, pessoas que não creem na legitimidade de Jeová, vão ansiar a reforma de quê? Você que me assiste, se você for nos vídeos do canal do irmão Ricardo Adam, você vai ver nos comentários, muitos comentários assim: eu me libertei do sistema religioso. Tá, você se libertou do sistema religioso, com certeza a congregação cristã no Brasil, né? E você ficou como? Uma ovelha desgarrada? Uma ovelha sem aprisco? Então, o irmão Ricardo Adam, me perdoa a minha sinceridade, mas para mim a reforma tem sido, o que eu tenho analisado, nada mais é que colocar incerteza e dúvida nos corações. E ainda por cima não dá uma solução. Porque se eu e você, irmão e irmã que me escuta, se nós sairmos hoje da congregação cristã no Brasil, para onde que nós iremos? Cair na garra de lobos devoradores? Né? Saiba que se está ruim aqui, se está ruim na congregação cristã no Brasil, em outras instituições religiosas estão piores. O irmão Ricardo Adam me chamou de reformista, porque diz ele que o meu canal faz uma defesa à congregação cristã no Brasil, e a congregação cristã no Brasil, os anciães, são contra esse procedimento que eu faço aqui, diz que eu estou indo contra os ensinamentos, eu estou indo contra a diretriz do Brás. Realmente, justamente. É verdade, eu não concordo com muitos ensinamentos, sou contra jogarem as pessoas fora, aquelas que pecaram e que se arrependeram genuinamente, jogar elas no lixo, né? Sou a favor do perdão, a Bíblia ensina o perdão da parte de Deus para transgressores, mas aqueles que se arrependem de coração genuinamente. Eu sou contra a interpretação equivocada do pecado de morte. Sou a favor do estudo bíblico na congregação cristã no Brasil. Sou a favor e luto, anseio e quero ver um dia reuniões para casais dentro da congregação cristã no Brasil. Reuniões que ensinem, instrua como uma boa convivência entre um casal. Assim evitaria centenas e milhares de divórcios em nosso meio. Vocês me perdoem, mas eu não me considero um reformista. Mais uma vez eu peço perdão, mas eu considero esses predicados como reformadores, reformistas. É muito desgastado essa nomenclatura. Está muito manjado entre a irmandade, principalmente na congregação cristã do Brasil, que quando se fala reforma CCB, né, causa um pouco de relutância perante a nossa irmandade. Mas seria como a sigla do PT hoje, nos nossos dias. Me perdoe, irmão Ricardo Adam, mas mesmo que o irmão aponte os erros e as gravidades cometidas pelos anciães, a sigla da reforma, infelizmente, está desacreditada. E mesmo que tudo que o irmão falar seja verdade, a irmandade não dará crédito. Porque primeiro, irmão Ricardo Adam, você como mentor da reforma, você não frequenta a congregação cristã no Brasil. Porque a maioria dos componentes do movimento da reforma
estão parados de congregar na congregação cristã no Brasil. E os que simpatizam e que assistem ao movimento da reforma e que ainda estão congregando, estão correndo um grave perigo de também ficarem parados sem congregar mais. Mediante o vídeo que o irmão Ricardo Adão fez para mim e conversas que nós dois já tivemos, eu vejo que o desejo dele é me puxar para o lado da reforma. Mas infelizmente é impossível, porque nós dois somos totalmente diferentes. Porque a reforma que o irmão prega para os membros da congregação cristã no Brasil os colocam em choque contra a instituição Congregação Cristã no Brasil. Porque se o irmão pregasse uma reforma para o povo lutar por uma CCB melhor, seria mais louvável. Seria um procedimento, uma atitude mais respeitável. Mas pregar uma reforma que faz o povo sair da igreja, isso é contrário à palavra de Deus. Porque a minha ideologia é lutar por uma CCB mais digna, né? Não fazer que o povo saia da igreja e se debande para o mundo ou para outras denominações ou para sua casa, mas que fiquem lutando na trincheira dentro da congregação cristã no Brasil. Eu recebo centenas de mensagens por semana de irmãos reclamando de anciães, cooperadores, diáconos e até irmãs da obra da piedade. Só que eu deixo tudo em off e eu não exponho aqui. Eu reconheço que eu tampo o sol com a peneira e que na banca da feira dessa obra, espiritualmente falando, eu pego os tomates podres e coloco por baixo e eu tampo com os tomates bons por cima. Sabe por quê? Para não escandalizar ninguém, para eu não servir de pedra de tropeço, para abalar e destruir a fé das pessoas. Porque não é todo mundo que assistem os nossos vídeos que tem estrutura e preparo espiritual para ouvir certas coisas. Você, irmão Ricardo Adão, falou no seu vídeo, que você fez dirigido a mim, que você tem na mente uma fonte inesgotável de sabedoria bíblica. E o irmão deve saber, sendo sábio, que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7, ai daqueles que escandalizam os pequeninos, que é melhor que uma pessoa que escandaliza os pequeninos, coloque uma corda no pescoço, amarre numa pedra e se jogue na profundeza do mar. Ai do homem por quem o escândalo vem. Vocês podem até dizer que quem está escandalizando os pequenininhos é os anciães, é o ministério, fazendo coisas horríveis. Tudo bem, mas da maneira que a pregação da reforma tem sido feita, tem trazido escândalo e prejuízo às almas. Tem uma. Você chamar a irmandade a atenção para mostrar os erros e os maus procedimentos do ministério dos anciães, seja quem for, e lutar por uma igreja melhor é uma coisa. Agora, colocar todos os podres dos anciães no telhado e jogar a irmandade contra a igreja, contra a instituição, fazendo que todo o ministério em geral perca a credibilidade perante a irmandade, porque mesmo que exista irmãos de ministério subordinados a outros que são tiranos, ditadores, mas existem anciães que são de bom caráter e são cristãos verdadeiros e têm um prazer sincero de cuidar da igreja. Colocar todos os demais em descrédito é escândalo também. Isso é trazer escândalo. Eu sofri na mão do ministério, eu sei que existem anciães tiranos, ditadores e que matam almas. Isso eu tenho toda certeza e nunca neguei nos vídeos anteriores que eu já fiz. Eu estou ciente e sei que existem anciães que se colocam atrás do Espírito Santo e fazem do Espírito Santo como escudo para eles cometerem todos os tipos de atrocidades, de maldades para a irmandade, para se auto-valer da sua autoridade eclesiástica. Mas eu sei que existem milhares de anciães, cooperadores, diáconos, que são comprometidos com Cristo, são comprometidos verdadeiramente com a igreja. Eu acredito que o irmão Cláudio Marsola, que está à frente do Conselho de Anciães do Brás, é um homem íntegro e ele tem uma mente para melhorar e trazer coisas boas para a obra de Deus. O irmão Cláudio Marsola tem melhorado
A Congregação Cristã no Brasil, irmãos, amigos meus que participaram de reuniões ministeriais com ele, né, ele tem uma mente, ele tem mudado o pensamento do ministério em vários aspectos, em vários assuntos. Eu acredito que nós podemos fazer uma CCB melhor, uma congregação cristã no Brasil melhor, e que nós podemos sim lutar por ela, combater todas essas coisas más que infelizmente existem no homem, no ministério, nos anciães. Como eu já disse em outros vídeos, que a Congregação Cristã no Brasil, Deus derramou sobre ela a sua graça. Ela tem uma doutrina perfeita, é uma obra perfeita, que a obra é o coração da igreja, a Irmandade. A obra de Deus é composta pela Irmandade, mas é uma obra perfeita em corações imperfeitos. Mas a minha luta aqui nesse canal e na minha vida, no meu dia a dia, e a minha vivência dentro da Congregação Cristã no Brasil será oposta à reforma que o irmão Ricardo Adam prega. A minha luta será uma luta contra interpretações, contra atitudes não bíblicas. A minha luta será contra a falta de amor. Minha luta será contra a ignorância. Será contra abusos de autoridades por parte do ministério. Será por uma congregação cristã no Brasil melhor. Uma congregação cristã no Brasil melhor para mim, para você que me assiste, para os meus, para os teus filhos. Nós juntos podemos lutar contra a conduta de falsos obreiros em nosso meio. Ter o objetivo de ter uma congregação cristã no Brasil sadia, mas principalmente que eu e você fique nela e lute por ela, não saia dela. Defenda a obra de Deus, que não é um CNPJ e nem um conjunto de tijolos, areias e armação de ferro, mas que é eu e você, todos nós como pessoas, formamos juntos a Congregação Cristã no Brasil. Existem corruptos, ditadores e nepotistas em nosso meio. Mas ao contrário da reforma do irmão Ricardo Adam, que a solução que ele dá é você sair do portão para fora da igreja, eu convido a você a lutar e ficar no lugar que Deus te chamou. Permanecer na Congregação Cristã no Brasil, aonde Deus tirou você do mundo e converteu o teu coração. Que Deus falou com você várias vezes e que muitas vezes Deus consolou e confortou o teu coração lá dentro. Hoje, dia 7 de abril de 2019, eu inicio aqui no meu canal um movimento novo que vai se chamar Movimento do Renovo na Congregação Cristã do Brasil. Mas renovo? Mas por quê? Sim, renovo. Convido você para nós juntos renovarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença, a nossa espiritualidade, renovar os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, nos renovando, deixando a ignorância de lado, preceitos não bíblicos de lado, um renovo no ministério na parte de cuidar, de apacentar e de tratar as ovelhas com o amor de Cristo. Essa será a minha luta a partir de hoje. E se você está essa é a minha luta a partir de hoje. E se você está na mesma comunhão que eu te convido a partir de hoje nós lutarmos por esse renovo. Esquece a reforma, deixa a reforma para lá. Hoje o assunto é outro, é renovação. Uma luta para que excessos do nosso meio sejam tirados, sejam arrancados e que prevaleça o amor e a caridade fraternal. E antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar uma frase do saudoso irmão Luiz Franciscon, que inclusive estava nas portas da nossa igreja há muitos anos em um quadro e foi retirado. O lema dessa nova missão, que é um renovo na Congregação Cristã no Brasil, será as frases do irmão Luiz Franciscon. Ao terminar o vídeo, você ficará com essas frases. Convido a você a se inscrever no canal. Vamos lutar por esta Congregação Cristã no Brasil melhor. E você poderá participar dessa luta se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos, deixando o teu like, compartilhando, que será muito bom para mim, para você e para toda a nossa irmandade. Termino te saudando com a paz de Deus e mandando a você um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe, até o próximo vídeo e fique com as frases ditas pelo nosso saudoso irmão Luiz Franciscon. Deus abençoe. Constituição da Igreja de Deus.
Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás quem governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana.